Então você pode abrir a sua Bíblia no tema aí, está lá no livro de Levíticos capítulo 6, versículo de número 13, não é isso? Levíticos 6, 13. Glória a Deus. Você pode se colocar sobre os seus pés para nós lermos a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, todos encontraram? Amém? Aqueles que podem, amém, ficar de pé, fica à vontade na casa do Senhor. Aqueles que não podem, amém, Deus entende. Amém? Glória a Deus. No versículo de número 13, vai dizer assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar. E a igreja bem alto e um bom som de voz vai dizer: e não se apagará, tá? E não se apagará. Amém? Fica à vontade na casa do Senhor. Amém? Pode deixar Deus usar vocês aí, irmãos, baixinho, e nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Então, irmãos, a palavra de Deus sobre este tema está falando sobre o altar. E eu, estudando, a palavra do Senhor e meditando em sua palavra, observei que existe altar, pastor, e existe palcos. Qual a diferença do altar e a diferença de palco? Porque tem muitos que querem palco, mas não querem ser altar. Tem muitos que querem aparecer, mas não querem ser altar. Tem muitos que querem elogios, querem famas, até mesmo no nosso meio, mas não querem ser altar. E ser altar é diferente de ser palco. Porque a igreja não faz show, a igreja louva a Deus, a igreja clama a Deus, a igreja é o altar do Senhor. E esse altar precisa estar ardendo em chamas. Esse altar precisa estar ardendo em fogo. Esse altar precisa estar ardendo com o poder de Deus, porque o fogo aqui no altar representa o poder de Deus. E nós viemos aqui para buscar o quê? Poder do pastor Antônio Faustino? Não. Poder da pastora Miriam? Não. Nós viemos aqui para buscar o poder de Deus e sentir o seu fogo abrasador dentro das nossas almas e dos nossos corações. Porque senão eu vou estar sendo só palco. Eu vou estar sendo palco e não vou estar dentro em fama. E o palco, quando as cortinas se fecham e se abaixa, ele fica escuro, ele fica vazio, não tem mais nada. Mas nós, na presença de Deus, até eu entrar dentro do nosso quarto e fechar a nossa porta, o fogo continua dele. Oh, amassurica. Aonde Deus ordena que o fogo no altar do holocausto nunca se apague. Aqui Deus está dizendo: ei, vai colocar lenha e o fogo do altar não se apagará. E nós somos os altares de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em nós, Ele habita na igreja, e esse fogo não pode se apagar. Glória a Deus. Aí eu vejo o irmão dizer: ah, mas ultimamente eu estou tão sem fogo. Ah, mas ultimamente eu estou tão apagado. Ah, mas ultimamente eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Aí quando você chega nesse momento, meu irmão, de dizer assim que não está mais sentindo a presença de Deus, que o fogo está se apagando na tua vida, porque o fogo ele representa a presença de Deus. O Espírito Santo é o fervor espiritual. O Espírito Santo é que traz o fervor para as nossas almas, para as nossas vidas. E a palavra de Deus vai dizer que quando você está dessa forma, o fervor
aliança. Eu, você, cada um, somos sacerdotes que colocamos a lenha para que o fogo possa continuar a arder. Eu e você nos tornamos sacerdotes diante de Deus para que esse fogo continue ardendo sobre o altar. Então nós somos os sacerdotes da nova aliança. Devemos manter o altar do nosso coração aceso, movendo o quê? Movendo as cinzas. Temos que mover as cinzas. E o que é, pastor, mover as cinzas? É mover as cinzas colocando lenha diariamente. Não adianta eu mover as cinzas hoje e deixar para colocar a lenha depois. Não adianta eu mover as cinzas agora e deixar para procurar a lenha depois. Não, a lenha já tem que estar preparada sobre o altar para que o fogo não venha se apagar. Nós temos que dormir louvando, pastor. Nós temos que acordar adorando. Nós temos que acordar alegres, felizes e queimando com o fogo de Deus sobre as nossas almas. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Ei! Mas a palavra de Deus diz que de muitos se esfriaria. E a minha mãe me acostumava a dizer que eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo para que o seu amor, para que o fogo do altar se esfrie na tua vida, não, meu irmão. O amor do mundo pode se esfriar, mas o da igreja tem que prevalecer. Tem que permanecer, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. No Testamento, irmão, o fogo no altar, ele foi aceso pelo próprio Deus, lá em Levíticos. O sacerdote preparou, o sacerdote arrumou, preparou o altar, ajeitava tudo, colocava. Mas aí, quando precisou que viesse o fogo, foi Deus que desceu uma chama lá do alto, soprou sobre aquele altar e o fogo subiu e a glória de Deus desceu. Glória a Deus! Aleluia! Eita glória! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Simbolizando a sua aceitação e presença, a responsabilidade que nós temos é a ordem para manter o fogo de Deus aceso, acender o fogo cada dia mais. Mas a nossa dedicação, ela não pode ser só hoje, não. A nossa dedicação para manter esse fogo aceso é dia após dia, todo dia, diariamente. Talvez você estava querendo se apagar, mas Deus está dizendo: estou soprando para que o fogo pegue. Não pode apagar o pavio que fumega. Jesus é fogo, ele assopra o pavio e o fogo tem que pegar. O fogo nas nossas vidas é a dedicação. O fogo nas nossas vidas é manter ele aceso. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, vai dizer assim: e nosso coração é o altar onde o fogo deve arder sem interrupção. O fogo tem que arder na vida do crente. O fogo tem que arder na vida do servo. O fogo tem que arder na vida do sacerdote. O fogo tem que arder todos os dias. Aí você fala: Senhor, eu preciso deste fogo. Eu preciso ser alimentado pela tua presença, pelo teu poder, Senhor. O nosso coração é o altar, irmãos, aonde o fogo deve arder sem ter nenhum tipo de interrupção. E aí, às vezes, por que você se pega cabisbaixo? Deus está falando
vai lá embaixo. E às vezes você se pega pensando, meu Deus, que esfriamento é esse na minha vida? Ah, meu Deus do céu, eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Ah, não vou nem para a igreja, porque eu não estou sentindo mais nada. Sabe o que está faltando? Remover as cinzas. Remover as cinzas. Para colocar holocausto novo. Holocausto novo. É o que Deus quer na vida do crente todos os dias. Remove as cinzas. Remove aquelas cinzas. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só, o fogo representa Deus, o fogo representa poder de Deus, e quem tem Deus no seu coração tem fogo no altar. Desse jeito. Eita glória! E esse fogo vai arder, irmãos. Antigamente precisava só de um sacerdote. E os seus filhos, que era Arão, era o sacerdote. Ele levava a lenha, o holocausto. Seus filhos, como sacerdotes, colocavam aquilo ali e Deus mandava descer o fogo. O fogo descia. Mas antes de fazer isso, Pastor Afonso, era necessário tirar as cinzas. Era necessário mover aquelas cinzas. Porque o fogo não pode apagar. Nós somos santuários e habitação de Deus. Ele está em nós. E o fogo ele não pode se apagar, porque a importância da constância na nossa vida. Eu não posso ser eu hoje e o outro amanhã, não. Eu tenho que ser eu hoje, amanhã e depois. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo de número 8, versículo 13, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua igreja tem que marchar dessa forma. Tem que ter constância, irmão. Nós precisamos estar constantes nas coisas do Senhor. Às vezes tem aquela fraqueza, Senhor, me deixa descansar. Aí Deus fala assim: não, come, bebe, porque tu tem que andar. Come, bebe, porque tu tem que marchar. Come, bebe, porque o fogo que está em ti não é teu, ele é meu. O fogo não pode se apagar. Então, fogo é vida. Fogo é vida. Se não tivesse fogo, nós estaríamos na era glacial. Todos seriam gelo, seríamos gelados. O fogo do sol, quando olhamos para o sol, quem é que consegue ver o sol? Assim é o poder de Deus. Ninguém consegue olhar para a face de Deus devido ao tamanho do seu poder. E a igreja aqui na terra, ela é luz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! A luz do Senhor é uma energia, pastor. Você já tomou um choque? Já. De energia? A luz. Ela é uma energia. E nós, como servos do Senhor, nessa terra, nós somos fogo, nós somos energia pura da parte de Deus. A vida cristã sem fervor se torna monótona, se torna religiosa. Sem fervor, eu vou para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço, faça aquele ritual, cumprimenta os irmãos, fala com um e com o outro, escuta a palavra e a palavra entra aqui e sai aqui. Mas Davi dizia assim: ouvi a tua palavra, guardei no meu coração, para não pecar contra ti, porque ele sabe que Deus é fogo e também é fogo consumidor. Ele é amor, mas é justiça também. E o fogo representa também isso.
Então nós não devemos ser religiosos. Estamos vindo para a igreja por vir e o seu holocausto, o seu altar está apagado. Vem para a igreja. Licença aqui, senta. Aí você está mais gelado do que essa pedra aqui, ó. Irmão, infelizmente, quem vem para a casa do Senhor assim, não traz nada e não leva nada. Se você vem na fonte para beber, você tem que beber. Se você vem diante do altar, do holocausto, você tem que participar. Você tem que estar na presença de Deus, ardendo os vossos corações em chama. Não seja religioso, porque o fogo ele é a purificação. O fogo consome o sacrifício e nos purifica. O fogo ele é para consumir o sacrifício e nos purificar. Eu chego aqui como um holocausto, eu chego aqui como um cordeiro, eu chego aqui como um servo para poder receber o fogo de Deus sobre a minha vida, para Ele me purificar. E ao ser purificado, eu vou sair daqui, sabe como, irmãos? Eu vou sair daqui dizendo: que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa, que poder de Deus desceu naquele lugar. Amanhã eu vou estar querendo falar para os meus amigos e para a minha vizinhança. Eu vou estar com fogo tão quente na minha vida que o povo vai dizer: meu Deus, que mulher é essa que pega fogo o tempo todo? Então, o fogo, ele é a purificação. Agora existe o perigo da rotina. Existe o perigo da rotina. Qual é a rotina, irmão, que existe na vida do crente? Todo dia a mesma coisa. Você vai, sai, se arruma. Eu vou para o culto hoje. Eu desde pequeno eu aprendi, até hoje eu escuto alguns falar, que o nosso culto começa dentro da nossa casa. Peraí, mas que casa é essa? A minha casa? Não, a minha casa espiritual, o meu coração, o meu corpo, a minha boca, o meu louvor, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha narina, os meus pés, as minhas mãos, ela é casa de Deus e começa em mim. O culto começa em nós. A presença de Deus começa na tua vida. Começa na vida daqueles que se colocam como altar de Deus. Porque o fogo apaga. Olha só, o fogo ele só apaga quando negligenciamos a comunhão, quando negligenciamos a oração e a palavra. O fogo apaga. Eu até falei dentro do carro com minha esposa, né? A gente conversa sobre as coisas de Deus, é muito. Às vezes dentro do carro a gente está conversando, a gente começa a sentir a presença de Deus. Eu falei: deixa eu parar aqui, senão logo eu vou ter que parar o carro aqui e sair pulando em cima dos outros aqui. Né, amor? Nós saímos conversando. Aí eu falo para ela: vixe, amor, como é que eu estou aqui? Eita Deus do céu, eu e ela no carro. Olha cá a presença do Senhor que nós conversando. Eita glória! As coisas do Senhor. Ele arde, ele queima. Ele faz você querer mais e mais e mais e mais. Quando você está na presença dele, é uma fome infinita. Glória a Deus, amém? Então nós não devemos cair na rotina. Se nós negligenciarmos as coisas de Deus e ficar na rotina, vai se apagar. E a palavra de Deus, lá em Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19, diz: não extingais o Espírito. O que é extingar o Espírito?
não apague o Espírito, não apague a presença de Deus na tua vida. Não apague aquilo que Deus colocou sobre ti. Não apague no teu coração o holocausto do Senhor. E aí nós vemos dizer a palavra de Deus que o trabalho do sacerdote era o quê? Vamos voltar lá nas cinzas. O trabalho do sacerdote era tirar as cinzas, que era uma limpeza diária. Era todo dia. Todo dia tirava a cinza. Todo dia removia a cinza. Todo dia ia anotar, remover as cinzas. Todo dia, mas isso era todo dia mesmo. O sacerdote já acordava pensando, vou ter que ir lá tirar as cinzas. Presta atenção. O trabalho era tirar, fazer a limpeza diária. Então o sacerdote, ele se vestiria com as suas vestes de linho e levantava a cinza, ou levava a cinza, porque as cinzas, presta atenção, ela representa o passado. A cinza representa passado. Desse jeito. Porque o holocausto ali já tinha sido queimado e passou. E ela representa esse passado. E as cinzas são os resultados do fogo que já ardeu. Olha só, o fogo que já ardeu uma vez. Essas são as cinzas. Ele já ardeu uma vez e foi o resultado. As cinzas ficou no passado. Então não podemos viver de experiências passadas. Nós não devemos ficar vivendo de experiências que nós já vivemos, pastor. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós temos que romper, olhar para frente e deixar as cinzas do passado para trás. Talvez você está precisando remover a cinza, igreja. Talvez você precise remover alguma coisa do seu passado. Talvez você precise remover coisas que não pertencem mais. O holocausto já foi queimado, já queimou. Oh, aleluia. Não podemos viver de passado. Não podemos viver de triunfos ou mágoas antigas. Nem mágoa não podemos levar. Viu, pastor? Nem mágoa não podemos levar. Somos servos, somos altares, estamos queimando, estamos ardendo, estamos cheios da presença de Deus. Crente não leva mágoa, crente não leva passado, crente não leva nada, porque está o quê? Todo dia tirando a cinza, todo dia tirando a cinza. E quando tira a cinza, qual é o combustível para trazer fogo? Lenha nova. Eita glória! Não é lenha velha que vai queimar de novo, porque aquela lenha já foi, é outra lenha, é outra coisa. É por isso que tem muitas pessoas, quando aceitam Jesus, vem todo acabado, arrebentado, feio. Tem gente que vem feio, magro, aí passa 2 meses na casa de Deus, o povo diz: rapaz, como é que tu tá jovem? Irmão, tu se rejuvenesceu. O que tu está fazendo? Por que tu está mais bonito, crente? O que está dizendo? Eu estou no altar de Deus. Eu estou queimando na presença do Espírito Santo. E esse fogo vai lapidando, vai nos transformando como ouro, nos provando como ouro refinado na presença de Deus. Então o trabalho do sacerdote era esse. Então a ação, precisamos remover o lixo espiritual, orgulho, pecados ocultos, distrações, frustrações. Hebreus capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia,
corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Deixe os embaraços para trás, deixe os enrolados para trás, deixe as cinzas para trás e fique no teu altar colocando lenha todo dia, a lenha da oração, a lenha do louvor, a lenha da adoração, a lenha do louvor, a lenha do Espírito Santo, a lenha da presença de Deus. Porque o combustível do altar é lenha nova. A lenha nova é busca diária. Todo dia, eu lembro, já estou terminando já, viu, irmãos? Todo dia, quando eu era pequeno lá em Nápoles, eu já ficava triste com a minha avó, porque era fogão de lenha, e aí ela fazia comida num dia, esquentava água e tal, e a gente tomava banho naquela água quente, tinha até aquele chuveiro de antigo de balde, que a gente apertava o manivela e a água caía, mas tinha que ser rápido, porque senão a água esfriava. E aí, irmãos, a gente ia lá, pegava aquela lenha e era bom, porque fazia comida, fazia pamonha, fazia tantas coisas, esquentava água, e aí ficava só aquela cinza no forno, no fogão de lenha. Eu creio que muitos aqui conhecem o fogão de lenha. A gente ia dormir com as mãos pretas, com a cara preta, os pés pretos, tomava banho, mas não adiantava muito não. 6 horas da manhã, minha avó, que Deus a tenha, já está no céu, uma serva do Senhor. 6 horas da manhã, ela não acordava ninguém não. Antes ela orava, e aí ela começava a louvar a Deus. E aí a gente acordava com o louvor dela. E ela nunca foi de cantar na igreja, mas cantava em casa. Aí ela cantava um hino que era assim: as flores desabrocham e a primavera vem, os pássaros cantando anunciam também a rosa perfumada no eterno jardim. Jesus é o lírio dos vales. Aí eu esqueci a letra. E aí ela começava a cantar. Quando ela começava a cantar, eu começava a ouvir. E aí eu lembrava: ixi, hoje tem que buscar lenha de novo. Aí ela gritava, que ela me chamava de Toninho. Aí ela dizia: Toninho, acorda, que nós precisamos buscar lenha. Eu falava: eita Deus. E nós íamos buscar lenha. Era sacrifício, pastora, buscar lenha. Mas depois desse sacrifício de buscar lenha, tinha o bolo, tinha a comida, tinha a água quente, tinha tudo que a gente precisava. O sacrifício era momentâneo, mas as bênçãos eram eternas, como vai ser lá na glória. Amém? Para concluirmos, irmãos, o alimento diário, o fogo não se mantém sozinho. A lenha nova é a oração fervorosa, é a leitura da palavra, é o jejum que nós precisamos, consagração, apresentar-se como sacrifício vivo, é a lenha que mantém o fogo ardendo, porque lá em Romanos vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Qual é a conclusão dessa mensagem? A conclusão dessa mensagem é dizer para você e para mim que o desejo de Deus é que o fervor da sua presença nunca diminua em nós. O fervor da presença de Deus não pode diminuir em nossas vidas. Nunca diminua na vida do crente. O fogo arderá continuamente se tirarmos as cinzas do passado e colocarmos lenha nova da palavra e a oração diária. Ele remove todas as coisas erradas da nossa vida. Ele remove. O seu compromisso sacerdotal é só remover as cinzas e colocar lenha. Porque por isso que eu te falei, qual é a diferença do altar para o palco? A diferença do altar
é que o altar recebe sacrifício, o palco recebe louvores e adoração do mundo. E esta, irmão, é a palavra de Deus, porque o sacrifício no altar é melhor do que você ser palco. O mesmo Deus que acendeu o fogo no passado, Ele pode manter